Salve, salve, Bismáfia! Sejam muito bem-vindos a mais um Biscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Chegando para mais um episódio, dessa vez estaremos falando do nosso glorioso elenco inicial da temporada 2025, que foi divulgado hoje, no dia 26, né? Então, informações fresquinhas e, cara, no fim das contas, é um momento que muitos esperam, né, para ver tudo mais, mas que pra gente não teve muitas surpresas. Mas a gente discute isso mais à frente. Eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, @blog dos Bills. Se vocês estão assistindo em vídeo, não se esqueça de deixar like, que vai ajudar muito a gente a entregar esse conteúdo para mais gente, tá? Não se esqueça de se inscrever também se não for inscrito, que vai ajudar muito. Bom, vamos seguir com o programa de hoje. Bruno Milioni, como você está, meu querido? Seja muito bem-vindo novamente. Opa, eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade novamente. Vamos falar aí, a gente que está acostumado que não 53, mas sim 51 seja um número bom. Isso daí para os cachaceiros que estão de plantão, mas para a gente do futebol americano é o 53. Então vamos lá. Mas é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre algo que não vai ser uma tão surpresa assim para a gente. É isso. Bom, meu nome é Sérgio Flocrião, seria seu host nesse programa. E tem mais delongas, o meu querido Bruno Milioni. Não tivemos surpresas grandes, né, nesse elenco, né, nessa divulgação. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês que estão assistindo em vídeo. Vai estar rodando aqui as imagens com os nomes dos atletas. E bom, para começar, não tem como não ser a posição mais importante da liga, né? Não tem jeito. Por melhor que seja os outros, o quarterback ainda é o motor principal de um time. Então, cara, que sem surpresas, né? Josh Allen e Trubisky, até porque se poderia haver alguma disputa, seria entre os Trubisky e o Mike White. E o Mike White teve um desempenho terrível, né? Nessa pré-temporada. E, cara, não credenciava ele a nada, né? Então, não é surpreendente que ele tenha sido dispensado junto com o Shane Buechele, mas eles podem até retornar aí, né, futuramente. Ainda tem o Practice Squad. Um deles volta. Eu apostaria no Shane, mas eu preferia mil vezes o Shane. Tem segredos, né? Agora, não. Cara, Josh Allen facilmente tem muitas coisas a gente para falar dele que a gente nunca tenha dito, né? Sobre a qualidade técnica dele, sobre a potência de jogo dele, né? Tudo que ele traz e agrega para a equipe. E, por sem surpresa alguma, né? Ele sendo o líder dessa franquia, ele que nem pisou em campo na pré-temporada, né? Exato. Pela primeira vez desde que ele entrou na liga, ele não jogou um snap de pré-temporada. Ele sempre jogou um drive. Dessa vez ele não jogou nem um snap. Mas o atual MVP continua sendo o grande líder da posição e da equipe, né? Mais esse ano, né? O Milioni. Sim, com certeza. Para uma galera que às vezes pode querer achar que talvez isso do Josh Allen não tenha entrado na pré-temporada, tenha sido algo de sobre ele, tá de nariz
em pé agora, que é MVP, então não vai nem pisar. Não tem nada a ver com isso. Acredito mesmo que seja mais pela questão de saúde. Não vamos arriscar nenhum fio de cabelo do senhor Josh Allen, não vamos arriscar nem mesmo um fio de seu bigode, o novo visual agora do Josh Allen. Mas é por essa questão mesmo de segurança. Mas uma coisa que eu achei muito bacana é que em todos os jogos da pré-temporada o Josh Allen estava todo equipado. E isso faz diferença, cara, porque isso já aquece o psicológico do jogador, aquece até mesmo o jogador de já sentir que nos jogos de colocar, né, os equipamentos, de estar... Para quem acompanha o futebol americano sabe muito bem que tipo, os equipamentos não é só uma, né, como em alguns outros esportes, uma coisa simples de se colocar, cara. Você colocar ali o shoulder é muito trabalhoso, então, tipo assim, isso daí treina-se esse psicológico. Eu achei isso muito bacana, diferente de alguns outros quarterbacks que a gente viu que na pré-temporada não entraram para jogar, mas nem mesmo fizeram o lance de se uniformizar. Foram ali a paisana. Cara, e eu acho que isso faz sim uma diferença, cara, para a questão mesmo do jogador, de sentir já esse aquecimento. Eu acho certíssimo Josh Allen não pisar mesmo, não vou arriscar nenhum fio de cabelo do cara. E para mim, a única coisa é que Trubisky é parça, né? Então ele vai estar aí mesmo em segundo, mas não sei, sinceramente, acho que talvez a gente poderia ter trocado. Não que o Shane fez uma apresentação espetacular ali no último jogo de pré-temporada, mas fez uma apresentação muito bacana, com toda certeza muito melhor do que o Mike White. Então, se for para voltar, a gente volta com o Buccelli do que o White. Tem segredos aqui, né? O Trubisky, acredito que... Bom, a verdade é que, vamos ser justos, no mundo ideal ele nunca vai entrar, né? Não, se Deus quiser. Então, considerando que no mundo ideal ele nunca entre e ele ainda é parte da galera, não tinha outra escolha, né? No fim das contas. Era a escolha Exato. mais óbvia. Mas vamos passando para outra posição que também, cara, não tem basicamente nenhuma surpresa, né? Que são os nossos offensive lines, a nossa linha ofensiva, né? Que tá com Alec Anderson, Spencer Brown, Dion Dawkins, David Edwards, Chase Lannis, Conor McGovern, Osiris Torrance, Ryan Vandermark e Cedric Van Granger. Também tem o Tylan Grable, só que o Tylan Grable tá na lista, no injury reserve, né? Na lista dos machucados. Ele só vai poder voltar ali depois na semana 4. Comparando com a lista do ano passado, pro Tylan Grable entrar, quem sai é o Chase Landis, já que o Chase é o único que não estava no passado. O resto, todo mundo estava. A linha ofensiva continua absolutamente igual nessa temporada, né? Que continua uma linha ofensiva muito forte, felizmente, né? O trabalho que vem sendo feito com ela é muito especial, então não há surpresas algumas nessa posição, tá? Aliás, as 3 primeiras posições desses gráficos não tem surpresa nenhuma. Eu já dou spoiler da próxima. Então, são posições que basicamente não haviam nem disputa. Mas, mais uma vez, aí a equipe conseguindo manter, né? E principalmente, pelo que vai sendo os últimos anos, o retrospecto, conseguindo manter eles saudáveis, né? Que é o principal e o mais importante no fim das contas. Com certeza, né? O ponto forte nosso nessa questão da linha ofensiva foi a questão da saúde mesmo, né? Uma linha ofensiva que se manteve saudável e que manteve o nosso QB saudável. Então a gente espera muito que isso continue. E a única coisa que eu acho que vai ser de diferente desse ano é que nenhum desses dois aqui que vos fala nesse programa vai falar mal do Spencer Brown e nem do Conor McGovern. Então, estão os dois aí muito bem colocados e muito bem
aceitos em suas posições, suas devidas posições. E acho que o Chase Long também vai fazer um bom trabalho enquanto o Tylan Gabriel não volta. Então, acho que nada de surpresa e nada também de se preocupar. Sem dúvidas. Na lista dos dispensados fica o ponto, né, que o Travis Clayton, que foi draftado no ano passado, né, uma escolha internacional e tal, que jamais viu o campo. Acho que nem próximo aqui na franquia de Buffalo, né, mas não teve nem chance. Mas Buffalo cheio de fazer uns negócios assim. Cara, acho que eles quiseram dar uma oportunidade pro cara, visto que era a última escolha e eles não sabiam mais o que fazer, eles não se importavam mais. Algum dos dois escolheram, cara. Mas enfim, vamos passar para a próxima posição, que é ela, running back, que é a outra posição que não havia dúvidas de quem ia ficar, né? Então, James Cook, Ray Davis e Ty Johnson são os três running backs da equipe, continuam, né? O James Cook, que felizmente resolveu as suas pendências com a equipe, né? Depois de um bom tempo brigando por um salário, finalmente conseguiu. E, bom, agora é esperar que ele consiga desenvolver muito mais o jogo dele, né? Do que ele vinha, até porque a partir do momento que agora ele tá ganhando 12 milhões, o dinheiro que o Saquon Barkley ganhou antes da renovação, eu espero muito mais do James Cook. Com certeza. 49% dos snaps não vai dar para ele, né? A gente sabe que ele não vai ser, pelos limites físicos, um bom bloqueador, mas ele pode ser muito bem um bom recebedor, né? Ele pode melhorar esse fundamento. Mas tirando isso, cada um aqui tem a sua valência, né? O Ray Davis é o cara mais forte, mais potente, vai pro contato, não tem medo, né? Mas que é curioso que ele mantém a velocidade apesar disso, né? É muito interessante. O Ty Johnson, que a gente vê pouco correndo com a bola no fim das contas, mas arma surpresa, né? Recebendo passes, o que é bem interessante. E o James Cook, com toda a sua velocidade e agilidade, ele segue sendo muito importante, né? A malemolência do Cook é impressionante, né? Ele tem uma capacidade de mudar a posição do corpo, ajustar a rota, que é impressionante, é fantástico. Eu gosto muito do Cook porque quando a jogada sai, tu vê que ele não sai correndo igual um maluco para qualquer lado, né? Ele recebe a bola, naqueles milésimos segundos ele olha, observa para onde é melhor ir e ele vai. Claro que é sempre que vai funcionar, não é sempre. Mas essa é uma vantagem que ele tem. Quando funciona é impressionante. Sim. Que credencia ele, né? Mas outra posição que não temos surpresas alguma, né? É uma coisa que a gente tava falando nos outros episódios sobre essa novela do James Cook. Uma coisa que a gente sempre falou é que a gente não tira a questão da qualidade que o James Cook tem, né? Então a gente sabe a qualidade que ele tem, que a falta que ele teria, é um ótimo running back, mas a gente sempre teve seguro de que se ele não estivesse, pelo menos a gente estava tranquilo com a nossa base mesmo de running backs. Então o Ray Davis, Ty Johnson, né? A gente tinha o Frank Gore Jr., que para muitos é um bom running back. Eu sou uma dessas pessoas que eu acho sim o Frank Gore Jr. muito bom. Acho que ele tem muito para acrescentar ainda na liga. Acho que poderia até mesmo utilizar mais dele, mas tudo bem.
Mas assim, então a gente estava tranquilo nessa questão. Então, nessa posição de running back, a gente está muito bem servido, cara. Então, que nem mesmo o Celão já mencionou, o Ray Davis é um cara parrudo, é um cara forte, mas que não perde a velocidade. Ty Johnson, que trabalha mais na questão das recepções. E o James Cook, que é um cara liso. Mas assim, o James Cook ele é um cara liso que muda bem de rota quando tem algum problema, que nem o Célio mencionou, enxerga que se está fechado ele muda de rota, quando funciona isso muito bem. Ele não é um cara ensaboado, por exemplo, como um Saquon Barkley, mas também não é um cara parrudo e forte, por exemplo, né, como um Derrick Henry, mas ele tem a sua qualidade de tipo própria mesmo, de ser um cara que não é tão forte, não é tão ensaboado, mas que faz essas duas coisas até que bem, assim, sabe? Não na questão de força, porque ele não é um cara tão forte, não faz um bloqueio bacana, mas é um cara que, quando a gente precisa dele, ele tá lá. James Cook fez uma ótima temporada no ano passado, a gente jamais vai poder falar o contrário disso. Então, sensacional, cara. Assim, que fase a gente vive de running back, sabe? Não estamos passando fome nem um pouco. Fico triste pelo Frank Gore Jr. ter sido dispensado, mas a gente sabe que isso também possa ser que venha voltar de novo, e espero, porque realmente eu acredito que esse garoto tem muito ainda para apresentar, né, na liga. O Frank Gore Jr., que foi junto com os Shavers um dos destaques, né, dessa pré-temporada. Não tem como dizer outra coisa, né? Porque Sim, num ataque tão pobre, eles conseguiram se destacar, né? Mas, com certeza. por mais que eu gostaria que ele continuasse em Buffalo, vai ser muito difícil, né, cara? Porque com o destaque que ele teve, Buffalo, por um milagre, consegue trazer ele pro Practice Squad. Cara, Practice Squad, ninguém é de ninguém, né? Qualquer time pode vir aqui no Practice Squad de Buffalo e puxar o cara pro seu time. Basta um running back se lesionar numa semana, na semana 1, que ou não precisa nem ser na semana 1, né? Que vem e pega o cara, né? Sim. Então, eu gostaria que ele ficasse em Buffalo, que ele viesse a ter mais oportunidades, né, no futuro, mas acho que ele tem um caminho na NFL que pode ser longe daqui, né? Porque eu realmente acho muito difícil que alguma das outras 31 franquias não tenha o mínimo de interesse no que viram nele. Eu acho Concordo. bem improvável. Então, por mais que eu gostaria que ele ficasse, acho que vai ser bem complicado essa permanência dele. Tranquilamente a gente pode falar que claro, eu acho assim, ele bem confiável para ser um QB2, um QB3 de qualquer outra liga aí que esteja muito fraco nessa questão, cara. Acho que tranquilamente a gente pode dizer isso, assim, QB2 ainda com um trabalho bem feito, ainda podendo ser um QB1, cara. Eu realmente acho que o Frank Gore Jr. pode entregar isso. Então eu concordo plenamente com você. Os outros times, é impossível nenhum time que esteja precisando perdão, falei QB, né, mas de running backs, né? Mas precisando de running backs, né, na liga, não esteja conseguindo ver o Frank Gore Jr. aí à solta. Com certeza. Bom, passando, vamos para a próxima posição, que é outra posição que, assim, 3 jogadores aqui já estavam telados, né? Dalton Kincaid, Dawson Knox e Red Dillion, ou fullback. Mas, cara, a última vaga de Tyrande, né? Buffalo sempre leva 3 Tyrands, até porque em algum momento um dos 2 principais vai se machucar, é inevitável, né? Toda temporada a gente sabe que ocorre. E a vaga ficou com o calouro, né? Ficou com o Jackson House, que, vamos ser sinceros, não foi difícil dele pegar essa vaga. Não. Que Não. o Zach Davidson Nossa. e o Kelly Kalec Latu, né? Kelly Latu. irmão do Layato Lato. Ele
cara, eles não precisavam. Nossa. O House fazendo o mínimo foi suficiente. E o que é bem curioso, né? Já que o Davidson, se a gente voltar para a pré-temporada do ano passado, ele foi um dos destaques, né? Foi. Ele foi um dos destaques, mas veio para essa e foi essa coisa horrível, né? Mas, cara, foi impressionante aí que o House, mesmo tendo muitas dificuldades de receber a bola, né, conseguiu ficar no elenco, que acredito que a deficiência dos outros foi um fator predominante aqui. Nossa. Mas não tem muito segredo aqui, né? Dalton Kincaid, Dawson Knox, o Kincaid eu espero que consiga melhorar as suas atuações. Ele que, diante do que a gente esperava no passado, jogou muito abaixo, né? A verdade é essa. O Dawson Knox, vamos ser justos aqui. Não espero tanta coisa dele, mas ele é aquele cara útil. Vai ser usado volta e meia. Sim. O Red Dilling, a gente ouve ele especial teams, ouve ele em um momento ou outro. Bem difícil da gente ver ele em campo. Mas mais uma posição que também, se não fosse por essa terceira vaga de Tyrese, estava definida mesmo antes da pré-temporada começar, né? Com certeza. Cara, o Knox é aquela coisa assim, eu acho que vai ter jogadas específicas que o Josh Allen sabe que é pra ele, sabe? Um negócio meio assim, isso daqui é o Knox, isso daqui é a cara dele, vai ser essa, 1 ou 2, 3 jogadas aí, 2 assim, 1 2 jogadas pra ele. O Knox e rezar para que ele fique saudável, né? Que é um problema que o Knox também às vezes tem ali. O Kincaid, como o senhor mencionou, ele teve um primeiro ano, cara, muito bom, um primeiro ano assim, excepcional, como para Tyrant, mas esse último ano aí, segundo ano dele, foi bem complicadinho, então a gente espera muito que ele tenha melhorado aí, esteja mais maduro, mas, cara, o que fica era que o Davidson, para muitos, estava muito, claro que talvez ele poderia até brigar, sabe, para aparecer mais. E depois dessa pré-temporada, me desculpa, mas quem assistiu, isso é impossível, cara, impossível. O rapaz que mais comeu pipoca na história da pré-temporada, velho, a bola bonitinha, ele dropava todas. Foi muito feio, cara, muito feio. Então, nesse caso aí, ficou a vaga pro menos pior. Foi basicamente isso que eles fizeram e acabou ficando aí com o Waves, né? Impressionante. Vamos para a próxima posição, que referente ao ano passado é uma das que mais mudaram de nomes, apesar de Kalish aqui, que o Coleman continuarem. Desde o ano passado, a adição de Palmer, Elijah Moore e Tyrell Shavers são as novidades para esse ano, principalmente o Shavers, né, que se destacou muito nessa pré-temporada. Ele já estava se destacando do training camp, mas é aquela história, né? O que a gente mais vê é destaque de training camp. E quando chega no campo, o cara é um desastre. Mas o que felizmente não foi o caso do Shavers, já que ele foi muito, muito, muito destacado nesses últimos jogos, né? Como a gente falou, um ataque muito complicado dos Bills nessa pré-temporada. Ele conseguiu ser destaque, né? Então, ele, acredito eu, que de toda a equipe e tudo mais, né, da formação, ele é o jogador mais surpreendente de estar no elenco, porém não surpreendente ao ponto de falar: meu Deus, o Shavers está no elenco, como assim? Tá ligado? É mais um surpreendente de pode crer, imaginava, tá ligado? Não é como se fosse algo explosivo, algo que ninguém imaginava, né? Mas é bom ver que ele
aparentemente agarrou a oportunidade, né? Agora resta ver se ele vai ganhar oportunidade em campo, né? O que eu acho que vai, já que o Kurt Samuel ainda continua inapto. Então, acredito que ele deva aparecer aí cada vez mais, né? Com certeza. Cara, os Shavers, na verdade, depois daquele passe que ele teve com uma única mão na pré-temporada, se os caras não colocassem ele, a galera ia dar uma lixada boa neles. Tipo, trocar por quem a gente acabou dispensando, né? Só pra a galera aí que tava aí, a gente acabou dispensando o Dion Kane, o Stephen Gosnell, o Hamler, que esse sim parece que a galera estava imaginando que poderia ser quem tomaria a vaga, mas depois dessa pré-temporada esquece jamais. Né, o Laviska Shenault e o Christian Wilkerson, que a gente acabou dispensando. Cara, o Shavers, dentre todos esses aqui na pré-temporada, foi o único que fez trabalho. E realmente, que recepção maravilhosa nessa última pré-temporada. Sei que a pré-temporada não vale nada, cara, mas muito bacana e mostrando aí um potencial de um bom wide receiver. Com toda certeza acho que ele tem a aparecer, lembrando do que aconteceu no ano passado, cara, né? Olha, sumiu na minha cabeça. O wide receiver que foi para os Patriots e que eu fiquei muito chateado que ele foi para lá. Mac Hollins. O Hollins, cara, muito obrigado. O Mac Hollins, que a gente também não dava nada para ele. O Mac Hollins nunca apareceu em lugar nenhum, mas na mão do Josh Allen foi aquela coisa que eu realmente fiquei chateado quando ele foi para os Patriots. Eu queria que ele tivesse continuado com a gente. Não somente, né, pela pessoa como ele é, que ele aparentava ser, né, que era um cara bem entusiasmado nos jogos, mas porque ele teve um bom papel, né, nessa temporada. Eu acho que o Shavers pode ser um jogador como esse. Ou Elijah Moore, que talvez seja um cara como esse, né? Mas assim, nessa questão de mudança de wide receivers, nós estamos melhores do que estávamos no ano passado, acredito eu. Né? Não é querendo acabar jogando zica, né? Ou algo do tipo, mas realmente a gente tende a ter um melhor corpo aí de wide receivers do que do ano passado, cara. Kurt Samuels, que eu acho que tem que aparecer mais do que realmente apareceu. Acho que tem mais a entregar. Mas nomes confiáveis, né? Como Shakir e Keon Coleman, que está sendo assim, um cara confiável, né? Continuando com a gente, isso daí é sempre favorável. Cara, o Kurt Samuel, a minha previsão para ele, a mais otimista para mim era uma troca, sabe? Porque, sim, cara, ele não ajudou em nada no passado. Esse ano se machuca, né? O grande problema, se for trocado, vai salvar uma grana de cap. Então. O grande problema é que quem é que vai trocar por ele, né? Então. Quem é que vai querer trocar? Quem é que vai querer arcar com os salários de um cara que mostrou muito pouco, aí jogando em Buffalo, que lesionado? Então, pô, complicado. Só Buffalo faz caridade. Para os jogadores, só Buffalo, né? Impressionante. Para os jogadores que foram dispensados, acredito que o Wilkerson pode voltar para o practice squad, tá? O Shenault, a briga dele era por ser um special teams, né? Por ser um retornador. Ok. E ele perdeu essa briga. E o Kid Hamler, cara, apesar de muita gente achar que ele fosse ficar, eu acho que o maior ponto é que o que credenciava ele a essa vaga, na verdade, era o Hard Knocks, não o campo. Como ele é bem resenha, o povo acaba assim cantando por ele, né? Então gera uma tristeza ali, mas ele volta e meia tá aqui em Buffalo, né? Ele tá no practice squad, então não duvidaria que ele voltasse esse ano novamente para fazer parte dessa equipe. De vez em quando aparecer nos jogos. Eu não duvidaria disso, não. Mas é um corpo de receivers que, como tu mesmo falou, né? Acredito que possa estar um pouco melhor, mas é mais variado, pelo menos, né? As funções do que do ano passado, né? Então, cara, só de ver aqui que
Elijah Moore, Taylor Shavers, Joshua Palmer. O Shaqiri também pode fazer, mas ele faz com menos isso. Jogadores que podem buscar essa bola no fundo do campo, para mim é excelente. Sendo assim, já é bom demais. Agora é só ver se esses caras conseguem se separar no campo na hora H, porque esse tem sido nosso problema, né? É o que eu sempre falo do Keon Coleman. É fácil o Coleman ser especialista em bolas contestadas quando toda a bola para ele é contestada. Quando ele já não tem separação. Ele não consegue separação. Aí é fácil. O cara fala assim, não, mas a porcentagem do Keon Coleman, cara, em bola contestada foi lógico, ele só pega a bola contestada. Toda a bola para ele é contestada, amigo. Aí é fácil. Nossa, desculpa, mas a galera que assiste aí, né, tem o canal do Destroy aí no YouTube, e aí ele faz aquele 1 versus 1, né? 1 versus 1 lá de wide receivers. E o Keon Coleman está em um dos episódios, acho que de Tallahassee. E aí ele tá lá, né, assistindo a galera. E aí ele teve um dos caras que estava fazendo 1 versus 1 e o cara não conseguiu separação. E o Keon Coleman foi chamar a atenção do maluco. Falei, não, tu não, velho. Sério mesmo, que você vai falar alguma coisa de ganhar separação com o cara? Falar, Keon Coleman. Se eu fosse um moleque, eu falava, não, de você eu não recebo, não. Complicado, cara. Que situação vive Keon Coleman com a separação. Mas vamos. Um bom cara para casar, né? É importante. Um bom cara para casar. Ele tem problema com separação. Pode ter certeza que ele vai ficar contigo até o fim da vida. Mas vamos parar de avacalhar o nosso wide receiver. É verdade. X. Não sei nem se ele ainda vai ser o wide receiver X nessa temporada. Acredito que sim. Mas vamos pro outro lado do campo avaliar a nossa defesa, que essa aqui é uma outra unidade que também teve algumas mudanças. Isso é a nossa linha defensiva, que no momento tem, vamos lá, de DT, Defensive Tackle, Carter, Deacon Jones, Ed Oliver, T.J. Sanders e Deon Walker. E Eds, Epeneza, Landon Jackson, Joey Bosa, Greg Rousseau e Javon Solomon. Aqui fica a minha não é exatamente surpresa, tá? Porque é o segundo ano dele e tudo mais, mas o Carter não vem tendo um desempenho muito alto, né? E eu imaginava que ele poderia acabar sofrendo um corte aqui, mas ele permanece, né? Até porque diante do bom desempenho do Deone Walker, do bom desempenho do T.J. Sanders, ele acaba ficando para trás nessa rotação, né? Sim. Porque o Walker, principalmente o Walker, né, que vai tendo muito destaque defensivo, né? Pô, o cara é um gigantesco, monstruoso, né, em campo. Então, se ele conseguir ficar saudável, né, já que foi uma lesão que fez ele cair, né, tanto para Buffalo pegar, né, então, pô, uma lesão nas costas que não tem cura, né, o que pode é Buffalo tratar e tudo mais, e tornar a vida dele mais tranquila, né, mas ele é um cara muito diferente. E nos Eds a gente tem a adição do Landon Jackson e Joey Bosa, né? Do outro lado, o Greg Rousseau continua sendo o dominante da posição, né? Não tem jeito. Mas para dar uma equilibrada, vem o Joey Bosa do outro lado, né? O que pode gerar uma preocupação, felizmente, para os ataques adversários, né? O Landon Jackson não mostrou muito, tá? Nessa pré-temporada. Eu esperava mais dele, para ser sincero. Sim. O Solomon jogou pouco, né, ano passado. Vamos ver se ele consegue ter mais oportunidades. Até porque temos aí o Epeneza que fica tirando snaps desses caras. E aí é complicado o cara ter espaço. Exato.
E o cara fica pegando a vaga dele. O cara que joga um jogo bom a cada 5 ruins. Aí, meu amigo, é dureza. E lembrando que tem o McAvoy, né, e o Larry Kujob ainda que estão exatamente. Que estão aí suspensos, né? Mas tem esses dois carinhas ainda aí para fazer o acréscimo nessa nossa linha. Cara, eu fico feliz por ver o Leno Jackson, que nem o Celio mencionou. Eu também gostaria de ter visto mais ele na pré-temporada, mas os comentários que eu vejo são positivos, pelo menos do pessoal que vê e acompanha, né, os treinamentos. Todos eles têm mencionado que se o McDermott souber trabalhar o Leno Jackson, parece que ele pode ser realmente uma máquina e tudo mais, mas eu não sei até que ponto isso é tentar colocar nas costas do McDermott ou tentar passar um pano pro Landon Jackson. Eu realmente gosto do Landon Jackson, acho que ele tem sim algo a entregar, e se Deus quiser, melhor do que um Epenesa, ele né, dá para ser. Então, se ele conseguir fazer pelo menos esse mínimo de trabalho, que nem o Celé mencionou, o Epenesa ele faz um jogo bom entre 5, né? Então que o Leno Jackson possa fazer pelo menos aí uns 2 ou 3 jogos para pelo menos ajudar a gente. Mas no restante, cara, o Carter eu não sei, assim, se fosse para ser substituído, não sei por quem ele poderia ser substituído. A gente trouxe, né, o Jordan Phillips e ele nem chegou a ficar em Buffalo, acho que uma semana. Do jeito que o ônibus dele chegou, ele foi dispensado no mesmo dia, praticamente. Então, assim, teríamos outros nomes que poderiam talvez substituir o Carter, mas comparado com o que a gente tem, não sei, talvez a galera esperando esse pessoal sair aí, né, dos afastamentos, talvez o Carter fique mais parado mesmo, realmente. Joey Bosa, que é a nossa grande dúvida, né, cara, porque é questão de saúde, então não sei se a gente vai ver muito ele talvez nos primeiros jogos, ou com tantos snaps assim, porque eu acredito que a gente tem muito medo mesmo dele se machucar e a gente perder ele por um bom tempo, cara. Mas o restante, vou ser bem sincero que eu fico feliz, cara, com a nossa defensive line. Sim, não é feliz de sorrir mostrando os dentes, mas é um feliz de melhor do que ano passado. Cara, aí partindo do ponto em que Micah Hoyt e o Ogunjobi voltam para esse time, 2 jogadores aqui teoricamente tem que sair. O que Carter não é verdade, haja vista que pode tirar de outra posição, né? Pode vir de um outro jogador de outra posição, pode sair e um dos dois e os dois entrarem. Mas, cara, eu acho que se tivesse um jogador, 2 jogadores aqui que seriam tirados para a entrada dos dois, supondo que fosse uma troca direta, né, entre as posições, eu estaria entre o Solomon para o Hoyt e entre o Jones e o Carter para o Ogunjobi, sabe? Sim, mas eu acho que o Jones tem entregado mais do que o Carter, né? O Jones sim. Apesar da queda de rendimento do Jones, né, mas enfim, ele tem algo que o Carter não tem, que é experiência, né? Então. E experiência conta para essa comissão técnica. Né? Mas certeza. É bom observar aí porque tem 4 jogadores que devem entrar e vamos ver quem vai sair pro lugar deles, né? Alguém tem que sair para eles entrarem, né? Com certeza. E esses 2 tem um futuro ainda em Buffalo, né? Mesmo que tardio. Dá para tirar o Epenesa? A gente precisa muito do Epenesa. Dá para tirar o Epenesa? É uma talvez possibilidade, né? Querendo ver, às vezes, se o Landon Jackson conseguir segurar um pouco a bola, cara, ficar revezando ali com os caras, não precisa do Epenesa. É um ponto para ficar de olho na Epenesa. É bom que ele acorda e abre o olho, né? Acorda para a vida. Bom, vamos passando aqui para outra posição que também temos muitas surpresas, que não, os nossos linebackers, com essa imagem aí do Milano Robocop, essa parede gigantesca aí, porque ele quando rompeu os bíceps tinha que usar alguma coisa, né? O Milano, eu já falei, eu acho que eu já falei isso em algum programa aqui, que foi
imagino o Milano rompendo os bíceps na frente do espelho, fazendo força para as pessoas verem o tamanho do muque dele, né? Sim, É o que eu imagino dele. Mas, tirando isso, o Bernard, Milano, né, Dorian Williams, Joe Anderson e o Shaq Thompson, né, que foi contratado nessa última off-season, né, não foi contratado tanto tempo atrás, né, ele foi uma contratação mais recente, inclusive, e ficou aí, né, no elenco. A curiosidade fica pro fato do nosso glorioso Olofosho, né? Edevan Olofosho, que foi jogador draftado pelos Bills ano passado, ter sido dispensado, né? O Jimmy Charlo também foi dispensado, ele que apareceu no Hard Knocks, né? Teve seu destaquezinho lá. Sim. E o Keonta Jenkins. Eu li algumas notícias de que o Keonta Jenkins teve um desempenho que agradou a comissão técnica. Então, pode ser que ele continue, mas no Practice Squad, né? Pode ser que ele venha a estar no Practice Squad dessa temporada. Assim como o Jimmy Charlo, né? Ele é um cara, uns caras úteis, bem úteis. Mas aqui, mais uma vez, sem surpresa, né? Muita segurança aqui nessa posição, né? Com certeza. Aquela coisa que a gente sabe que o Bolsa é a mesma coisa do Matt Milano, né? A gente fica com aquele receio do cara se machucar. Milano que sempre tem esses problemas de lesões aí. Cara, mas o Dorian Williams é um cara que a gente já mencionou aqui no programa no ano passado, é um cara que passa, assim, uma confiabilidade. Eu acredito que o Williams possa jogar tranquilamente aí como titular se precisar. Shaquille Thompson, que foi muito bem falado, né, na pré-temporada, mas, assim, no training camp, na verdade, porque na pré-temporada mesmo ele não mostrou tanta coisa assim, né? Então, assim, esperamos que seja isso que o pessoal viu no training camp, que o Shaq Thompson realmente entregue essa qualidade aí que o pessoal vem mencionando. Vem falando que ele é um cara bem explosivo, é um cara bem agressivo, bacana. Mas confiança total no Terry Bernard, que acho que é o nosso grande nome. Eu realmente gosto muito do Matt Milano, cara. Eu não escondo isso. Já falei que para mim o Milano, se ele fosse saudável, ele seria assim um linebacker para mim de patamar primeiro, assim, de um dos caras da grande alta. Mas problema de lesão prejudica muito ele, cara. Então, para mim, o Terry Bernard ele vem pegando muito mais o holofote para ele. E o Joey, né? É aquela coisa, é o nosso mascote, né, cara? Gostamos muito do Joey Andrews e acho que o pessoal vai gostar de ver ele esse ano aí. Ano passado que não jogou quase nada, né? Na temporada regular aí. Vamos ver se a gente vê mais um pouquinho do nosso Buffalo Joey. Com certeza. Agora, é isso, né? Preocupação aqui fica em relação às lesões, né? Já que, querendo ou não, os dois titulares têm questões, né? Com lesão. O Milano já ficou um bom tempo fora com lesão. E o Bernard, ele também já sofreu algumas lesões, né? Inclusive. Ele já ficou fora de jogo decisivo, né? Por conta de lesão. Então, é bom ficar de olho também, né? Isso. Se eu não me engano, naquele jogo contra os Ravens que a gente toma um cambalaio, é o Bernard e o Milano que estão fora, né? Eles não tá. Tem uma foto deles na lateral do campo, né? Eles observando o jogo lá. Então, complicado. Mas continuam sendo muito fortes, né? Não tem jeito. Então, ainda são atletas muito importantes para a equipe, são um destaque. O Milano que vai entrar em ano de contrato, né? Então, vamos ver aí o que espera dele nessa temporada. Portanto, vamos para a próxima posição, que é a de cornerback. E aqui também aqui não há muita surpresa, mas há uma dispensa curiosa, que foi o Danny Jackson, né? Foi contratado nessa
off-season e não segura as pontas, até porque o desempenho que ele apresentou enquanto estava em campo foi decepcionante, né? Mas assim, nada do que a gente já não pudesse esperar, né? Então, não me surpreende ele fora. Portanto, Christian Benford, Trey Davis White, Dorian Strong, Jamarcus Ingram, Teron Johnson, Brandon Cogrington e Ken Lewis serão os corners para a temporada, sendo que dificilmente veremos o Cogrington em campo como corner. A gente vai ver ele retornando a bola. O Ken Lewis vai continuar fazendo a reserva do Teron Johnson, né, provavelmente, como nickel corner. E achei bem legal a adição do Strong, né? Ele veio jogando bem, teve algum destaque. Mas aqui a gente ainda tem o Maxwell Hairston, né? Exato. Que tá na Injury Reserve. O que significa que ele tem um tempo de espera para poder voltar e ele só vai poder voltar na semana 5. Então, é um tempo longo aí que ele vai ter que ficar fora de campo. Mesmo que ele consiga se recuperar a tempo, ele vai ter que ficar fora todo esse tempo esperando chegar o tempo de liberação da liga, né, para ele. Mas gosto muito da adição do Strong, acho que ele tem um potencial enorme, sabe? A ver como o Trey Davis White estará fisicamente, né? Ele também está machucado, mas acredito que continue sendo uma unidade bem forte, né? Para ser justo com todo mundo aí. O Christian Benford, ele carrega muito o fato dessa universidade, não, dessa unidade ser forte assim, mas o conjunto da obra também é interessante no fim das contas. Mas assim, com a volta do Maxwell Hairston, alguém precisa sair, né? Porque assim, tá muito inchado, né? Essa divisão de corners. Então, alguém vai ter que sair. E assim, olhando, eu não sei, cara, você acha que o Ingram pode ser que saia? Você acha que o Strong talvez seja um cara que saia? Acho que eu apostaria em Ingram, cara. Eu apostaria no Ingram também. Apesar de que eu não gostaria de tirar o Strong, mas eu não tiraria ele dessa reta, sabe? Mas exatamente. Eu iria de Ingram, pra ser justo. Eu tô junto com você nessa também, cara. Eu não gostaria do Strong. Eu acho que o Ingram seria o cara a sair, cara. Porque, beleza, poderia se pensar no Cogrington pra sair. Mas, cara, o Cogrington é mais pelo lance de retornador, tá ligado? Ele vai ficar por causa dessa questão. Então, eu vejo o Ingram também saindo aí, cara. Preferiria melhor do que o Strong, né? Vamos ver também. Vai que a gente muda até a semana 5. Semana 5 e semana 6 de Buffalo, na verdade, que vai ser meio que uma loucura aí. Porque quando que volta também, acho que o Michael Hurt ou o Larry Kujombe, eu não sei, um dos dois, ou os dois que já voltam já na sexta semana. Alguma coisa assim. Então, tipo, a gente vai ter retorno de 3 jogadores aí, alguém vai ter que sair fora. Então, vão ter mudanças aí bem próximos dessa semana. E assim, Christian Benford e Travis White, né? Tá bem claro isso. Os titulares ali e uma galera fazendo uma ajuda ali para o descanso dos caras e revezamento, cara. Mas Benford que vai ter que carregar de novo aí por um bom tempo. O Maxwell Hairston ficando lesionado é complicado porque seria muito importante esses primeiros jogos para ele, cara, muito importante. O cara é rookie, ele precisaria ter essa experiência e ele não vai ter. Então, acho que poderiam fazer a mesma coisa como fez o Josh Allen aqui na pré-temporada. Ele não vai, beleza, mas põe o equipamento, fica lá com o equipamento, sabe? Vamos fazer todo o trabalho aí de você, o seu psicológico de você ficar com o time aí todo equipado, vamos, sei lá, sabe? Vamos ver se você pode fazer isso. Mas é isso, cara. Novamente, não é querendo parecer zica, mas estamos, acho que também com um bom corpo aí de cornerbacks com a volta
pensando com a volta do Hairston. Com certeza. Mas eu acho que, inclusive, a posição deve ter prazo de validade, para ser sincero. Acho que o Trey Davis White começa, mas tenho sérias dúvidas se ele termina como titular. Mas isso se o Hairston fizer melhor, você fala, né? Aí que tá, a ver quem pega a vaga dele. Tá ligado? Pode ser o Hairston. Eu acredito muito no potencial do Strong, mas eu não acho que o White termine a temporada como titular, cara. Sinceramente. Já falei milhões de vezes que nem começar a temporada com ele eu começaria, mas não tem o que fazer nesse caso, né? Eu tenho medo da idade de cobrar. Cara, idade, o desempenho recente, as lesões que ele sofreu, né? Querendo ou não, tudo isso pesa no corpo, né? Com certeza. Atleta. Mas, bom, vamos passar aqui para a próxima posição, que são os safeties, né? Que é outra posição que não temos muitas surpresas, temos apenas uma mudança em relação ao ano passado, né? Que é o Jordan Hancock chegando para ocupar a vaga, e de resto, Cole Bishop, Damar Hamlin e Taylor Rapp continuam tendo os titulares da equipe, né? Sendo os principais ali, com o Hancock tendo uma grande curva de crescimento aí, provavelmente a ver se o Taylor Rapp e o Bishop serão os titulares realmente, né? Porque ficou ficou um clima meio esquisito ali com o desempenho do Bishop no início, né, dos jogos. Uma galera começou a entrar em desespero com isso, mas eu ainda continuo botando fé nele, né? Mesmo que ele mostre. E se por um acaso ele demonstrar ser horrível, aí beleza, vai devolver a posição pro Hamlin e botar o Hancock. Mas enquanto ele não for provado, continuo achando isso. O Derek Forrest, que foi contratado, foi dispensado, né? Ele era mais uma aposta da equipe. Não deu certo, mas essa de todas, acho que é a posição que mais me preocupa, porque por mais que o Rapp tenha a sua qualidade, eu não consigo desconsiderar o fato que ele pode se lesionar a qualquer momento, né? Pode sofrer uma outra concussão e ficar fora de jogos por muito tempo, outra lesão, né? O próprio... E aí, cara, complicado, né? Jogar com um moleque de segundo ano que mal jogou no primeiro ano dele, e o Damar Hamlin, que é provadamente ruim. Então, meu amigo, é complicado, né? Como fica aí essa nossa última defesa, nossos gloriosos safety, né? Mas, como eu já falei, esperava um investimento maior na posição, mas diretoria, comissão técnica confiam bastante nesses caras aí para seguir a temporada. Eu não querendo parecer repetitivo, mas eu ia falar exatamente isso, que essa é uma parte em que me preocupa, essa ala de safeties. Nossa, cara, realmente, se você bate o olho logo de assim, você já imagina que se o Rapp precisar sair, entra o Damar Hamlin, cara. A gente gosta do Damar Hamlin, jamais, né, depois, principalmente da história do Damar Hamlin, tudo que aconteceu, cara, né, jamais. Mas a gente não pode levar isso... É que parece zoado falar isso, né? Mas a gente não pode levar isso pro coração e deixar ele como titular, cara, porque realmente é comprovado que o Damar Hamlin não é muito bom, cara. Assim, eu diria que é até difícil às vezes a gente falar que ele é bom, cara. Aquilo que ele foi queimado, e a pré-temporada eu sei, cara, mas o jeito que ele foi queimado... O Bruno Milioni. Oi. Eu acho que o fato de ser pré-temporada ele ser queimado daquele jeito piora, tá? Eu não acho que você não acha que isso seja positivo, né? Tipo assim, não, era pré-temporada. De modo algum.
É verdade, pensando por esse lado, você tá certo mesmo. Na verdade, não é algo de, tipo, aliviar, é algo de ficar mais preocupado ainda, cara. Porque é pré-temporada e o cara me foi queimado, velho. E assim, era o nosso titular do ano passado. Não vamos falar que é falta de maturidade, falta de experiência de jogo. Não é, cara. Me desculpa, o Damar Hamlin tem experiência de jogo, sim. E é falta de qualidade, cara. Nossa, que jogada triste. Então, realmente, é o que me assusta, cara. Se o Rap sair, Hamlin entra, ou se precisar ter o Hamlin, a gente espera que o Hancock, beleza, jogue bem, mas, cara, é tudo muito imaturo pra mim nesse coisa aqui. Pra mim, o desejo é que o Bishop e o Rap fiquem sempre, mas a gente sabe que isso é um pouco difícil de acabar acontecendo, né? Então, é isso que eu acho. A gente tem. Essa ala me preocupa. Me preocupa porque não tem nada de reserva aí que a gente possa ficar um pouco, pelo menos, tranquilo. Eu não vi nada do Forest pra gente ter jogado ele fora assim. Então, isso talvez seja um ponto de que se eu não ver é porque ele era realmente ruim. Eu fico pensando que se o Hamlin fica e o Forest vai é porque realmente o bicho era ruim mesmo. Mas, puta, tá aí uma alazinha que precisava de pelo menos mais alguém aí numa qualidade boa, sabe? Só pra gente manter. O Force não apareceu em momento algum nessa pré-temporada, então Não, já dá pra ter uma noção do do que ele nível. poderia apresentar. Vamos passar agora para a nossa última unidade, que são os nossos gloriosos Special Teamers, que temos apenas uma mudança, né? Realmente que saiu o Panther San Martin e entrou o Red Robbins, que está estando bem. O Tyler Bass continua sendo o kicker titular e o Ray Faxon segue sendo long snapper. Agora, no último jogo, quando o Tyler Bass errou o field goal lá, errou o chute, ou foi extra point? Ah, não lembro agora. Mas Cara, quando eu ele errou, acho que foi extra point. quando ele errou o chute, 26 jardas, 27 jardas, pertinho, eu vi o medo da galera, o temor do povo com o Tyler Bass. Esse ano eu não entro tão desconfiado na questão técnica, porque eu acho que ele terminou o ano bem ano passado. Ele estava jogando mal ano passado. A gente lembra que o Ibius foram atrás de kicker para fazer uma sombra para ele e ele voltou a chutar bem. Então eu criei uma expectativa que ele voltasse bem. O problema é que ele teve uma lesão, né, no pubis e pode evoluir para algo ruim. Lesão no pubis para um atleta é complicado, ainda mais ele teria a única função do cara é chutar a bola e isso pode atrapalhar. Temos que ver como ele se recuperou disso, né? Se ele está na melhor, nas melhores condições para verificar aí como ele vem para essa temporada, né? Mas tô com ele com ressalvas. Ah, cara. Acho que ressalvas é a palavra que vem sempre que a gente pensa em Tyler Bass, na verdade. Eu sei que não dá para ficar gastando vaga, né? Colocar reserva de kicker, mas. Pô, sério mesmo que não tinha mais ninguém, assim, só pra gente deixar, cara, de ali, sabe, de canto. Porque, que nem você mencionou, o cara já tá machucado, pode ser que isso seja pra pior. Aí a gente vai talvez ter que pensar em fazer alguma coisa para ter um kicker lá no meio de temporada. Vamos lembrar que no passado a gente falou exatamente que não dá para trocar Tyler Bass no meio da temporada, não dá para trocar Tyler Bass no final da temporada, não dá para fazer. Cara, mas agora é o momento, sério mesmo que não dava para fazer nada. A galera, lembrando que o Ray Davis chutou ali na pré-temporada, né? O primeiro, acho que o primeiro extra point lá e fez. Pô, tô com mais confiança no Ray Davis do que recentemente agora no Tyler Bass, que já tá com essa
já tinha a inconfiança no maluco. Aí ainda tem agora essa lesão, prejudica mais ainda. Então, pô, é sério mesmo que a gente tá tão ruim assim, cara, de kicker, não tem nada, não sobrou nadinha mesmo pra gente talvez ficar. E eu não tô sendo hater do Tyler Bass, cara, eu acho que o Tyler Bass joga bem, não é excepcional, não é um cara que joga bem. Mas a gente, agora com lesão, a gente precisava de mais alguma coisa. Eu ia falar que trouxeram concorrência para ele, mas nem trouxeram, né? Nada. Trouxeram concorrência para disputa de Panthers, né? Que foi o Jake Camargo, né? Que disputou aí com o Robbins. E, bom, mas para a posição de kicker, nem pensamento. Tyler Bass Não. segue sendo muito bem quisto pela diretoria, né? E pela comissão técnica de Buffalo, né? Bem curioso. Mas sem surpresas aqui também. A surpresa fica para que na hora em que eu estava olhando as fotos dos jogadores, né? Eu pensei que o, o Brad Robbins e o Ray Ferguson fosse a mesma pessoa. Porque numa foto o cara tá com a cara fechada, na outra ele tá sorrindo e ambos são carecas. Então eu pensei que era o mesmo cara. Tipo, pensei que era a mesma pessoa, só em duas fotos diferentes. Até que eu me toquei que não era a mesma pessoa. Que colocaria um Fornambs era o Brad Robbins. Mas fica aí a menção honrosa para o nosso Raid Faxon, que ninguém lembra dele, coitado. Mas ele tá sempre aí com a gente. Sim. Só lembram dele quando ele faz besteira. Mas você faz um bom trabalho, cara. O Ray Ferguson faz um bom trabalho, mas é verdade mesmo. Só lembra dele quando foi merda. Eu só vi uma besteira dele, que foi naquele jogo contra os Rams, né? Que eu nem lembro exatamente se foi besteira dele. Mas rolou alguma cagada ali, alguma confusãozinha que a gente sofreu um pouco, só buscando o jogo. Não era um chute dentro da red zone, alguma coisa assim? Eu lembro Era de algo algo do assim. tipo. Lembro de algo Que assim também. ocorreu um errozinho lá e aí todo mundo quer bater no long snap. Mas agora, elogiar os bons lançamentos dele a temporada inteira, ninguém elogia. Mas Isso é aqui a verdade. gente não deixa passar. Grande abraço pro Faxon, que é um cara do bem. Boa. Que difícil. Mas é isso, Milhões. Sem surpresas, né? Nessa lista. Né, Sim. bem coeso a respeito do que o time deu a entender que queria na temporada toda, né? A curiosidade fica para a questão de que draftamos uh, 9 ou 10 jogadores nessa temporada e Certo. só um não ficou, que foi a última escolha, o Caden Preter, que foi dispensado já há algumas semanas. De resto, tá todo mundo aí, ó, na lista dos 53, tá? Todo mundo entrou. Engraçado isso, né? Porque a tendência era que pelo menos a gente eliminasse uma boa parte, né? Ainda mais com tantas rodadas, né, tantos late rounds, né? Tantas rodadas para trás que a gente tem. Então, Mas bom, os caras ficaram, né? Selecionaram a dedo e mantiveram os caras. É interessante, né? Mas o Milhões, você quer fazer alguma consideração final? não, cara, acredito que não. É realmente que nem você mencionou, nada de especial, né? Nada de que a gente assustou, nem nada que a gente achou maravilhoso. O padrão que a gente realmente imaginava poderia ter tido mudanças maiores, às vezes, se, por exemplo, o James Cook não tivesse fechado com a gente, ou algo do tipo, mas não, a gente tá tudo em casa, tá tudo certo. E acredito eu que a gente tem um elenco melhor do que a gente tinha no ano passado, com as pequenas mudanças que a gente teve, acho que elas foram nos lugares corretos. Eu acho que tende a ser bem semelhante ao que a gente viveu no ano passado.
É exatamente isso. Tivemos reforços pontuais, né? Aí cada um aí pensa se foi positivo ou não, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim, isso que é importante. Ô, Milione, muito obrigado por participar desse episódio. Mais uma vez, meu querido. Tamo junto. Que isso, eu que agradeço mais uma vez estar podendo participar aí. Agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente. E é isso, galera. Tá chegando a hora, tá se aproximando, falta um pouco, a ansiedade está acabando. Já comecem a avisar vossas esposas, namoradas, namorados, amigos aí, já vai avisando a galera que falta pouco para a gente ficar incomunicável aos domingos, incomunicável às quintas de noite e incomunicável às segundas de noite. Então, eu já vou preparar uma cartinha já, deixar com a esposa, que tá chegando a hora da nossa felicidade. É isso. A temporada é logo ali, né? Está batendo a porta. Ali. Tamo junto, Milione. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Queria pedir o like mais uma vez e vai ajudar muito na nossa entrega de conteúdo para que cada vez mais pessoas fiquem por dentro aqui do nosso programa. Valeu demais, Go Bills, e até a próxima.